Olá, meus queridos amigos, né? Vocês lembram do CQC? Vocês lembram que no CQC tinha a Mônica Iose, que virou lacradora, foi pra Globo e tudo mais? Gente, tem uma matéria que eu vi agora há pouco, né? Na verdade, eu vi mais cedo, que ela pedia desculpas às pessoas porque ela, na cabeça dela, ela deu visibilidade a Bolsonaro. Aí eu fico pensando aqui comigo, não, é porque na época do CQC ela entrevistou Bolsonaro e Bolsonaro ficou famoso para o Brasil, né? Graças ao CQC. Aí que fiquei pensando aqui comigo. Tem um pouco de lógica, né? Já que, tá, naquela época a internet não era tão poderosa como hoje, mas o CQC já era um programa muito assistido. Eu assistia muito o CQC, né? Mas não é a Mônica Iose que gosta de ser o pai dessa criança, né, que é o nome Bolsonaro. Tanto para o bem quanto para o mal, o nome Bolsonaro é forte. O nome Bolsonaro gera clique, gera curiosidade. Falar bem ou falar mal de Bolsonaro rende, tá? Rende. E ela acha que ela ajudou o Bolsonaro. E tem outras pessoas, outras personalidades, como a própria Joyce, que alega que não, que o Bolsonaro tinha 3% e eu ajudei ele e depois ele me sacaneou, né? Não foi ela que sacaneou, foi ele que sacaneou ela na cabeça torta dela. E ela se insurgiu contra o Bolsonaro, contra seus filhos e agora quer ser a prefeita de São Paulo, né? Curioso. Outras pessoas também, o próprio Nando Moura. Nando Moura faz questão até hoje de uma pizza. Uma pizza. Bolsonaro comeu uma pizza às custas dele, né? Rapaz, se eu fosse o presidente, falava: quanto que foi essa pizza? Você tem a nota fiscal? Então tá bom, depositar na tua conta, ó, estamos kits, tá? O cara ficar redicando comida, né? É uma coisa assim que eu acho uma coisa um pouquinho mesquinha. Um pouquinho não, muito mesquinha. E tem até o próprio Sérgio Moro. A questão do Sérgio Moro foi uma questão que as pessoas elas abraçaram sim a imagem do Sérgio Moro porque ele estava combatendo o PT, né, e o Lula. E fizeram essa associação, tudo mais, mas quando as pessoas votaram no Bolsonaro, muitas delas, por mais que quisessem, não sabiam se o Moro ia ser ministro. Não, pelo menos eu não imaginava. Eu só fiquei sabendo que o Moro seria ministro depois da eleição do Bolsonaro, tá? Então são pessoas que acham que Bolsonaro deve alguma coisa a elas, sendo que Bolsonaro ajudou essas pessoas. Indiretamente, Bolsonaro até ajuda lacradores que quando o criticam essas pessoas têm acesso, têm visualizações. Estava vendo agora um vídeo do Oicofilia que fez um vídeo fazendo comentários ao Ícaro Teixeira. Ele se surpreendeu que foi um vídeo do Ícaro Teixeira que não falava de Bolsonaro, já que há uma necessidade do Ícaro Teixeira criticar Bolsonaro, né? Ele agora tem as convicções dele e tudo mais, é o direito dele, né? Mas ele sempre fala de Bolsonaro em seus vídeos, tá? O próprio Nando Moura, o próprio Marcelo Brigadeiro, Diego Rox, todos eles que são hoje opositores políticos do próprio presidente e não apoiam o presidente ou combatem, né? De certa forma, às vezes precisam falar do nome Bolsonaro. E isso que eu não estou incluindo Felipe Neto da vida, seu Cleison, Henri Bugalho, Paulo Giraldelli, outras personalidades da própria esquerda em si, né? Então, o nome Bolsonaro ele chama atenção, até a própria mídia, a mídia tradicional, a Folha de São Paulo, a, a Estadão, a Globo, eles precisam sempre estar com o nome do presidente, tá? Porque, claro, a gente pode entender que é o chefe de Estado, né, do nosso país. Então, claro que qualquer coisa, qualquer novidade ali, mesmo que banal na vida do presidente, ela precisa ser comentada ali, né? De alguma forma. Ah, não, o presidente, sei lá, foi em tal lugar. Ah, o presidente
falou isso, falou assado. Só que, assim, existe uma diferença, assim, entre você falar do presidente e tal, mesmo bem ou mal, mas se achar unicamente o responsável para que ele chegasse lá. No caso da Mônica, eu até entendo que ela fez mais pelo Bolsonaro do que o Nando Moura e a Joyce. Prestem atenção. A Mônica Iose estava lá nos primórdios. Marcel Taz, CQC, quem lá estava no comecinho. Até a própria Maria do Rosário fez mais que o Nando Moura, que a Joyce, que o MBL. Então, quem ajudou o Bolsonaro foi a Mônica Iose, não foi o Nando Moura. O Nando Moura, quando começou a ter canal, comecei em 2015, as pessoas já falavam, não, tem que ser esse cara. Muitas pessoas, eu até não conhecia bem o Bolsonaro porque as pessoas já colocavam a imagem do cara como uma imagem ruim. Aí quando você vê que o cara não era aquele monstro, não era aquele pintava o cara como novo Hitler, novo ditador, que não sei o que não sei o que lá. Com o passar do tempo você vê, não, o cara ele fala coisas, ele falou coisas que a população queria ouvir. Aí a Mônica Iose, não, ele foi muito esperto, ele soube usar a situação. Não é que ele não soube usar a situação, é porque ele teve, eu acredito muito que ele teve coragem de falar certas coisas que muitas pessoas sempre pensaram, mas sempre tiveram um receio de falar, tá? Sobre essa questão de drogas, de armamento, de valores, certos escândalos, certas coisas que a gente se vê na televisão, certas pautas sendo defendidas. Aí a pessoa, na natureza interior dela, ela, pô, isso aqui não é legal. Mas tem aquela coisa da aceitação aos poucos. Então quando vem uma pessoa e fala, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, a gente não tem que mexer nisso, nisso, nisso. As pessoas foram puxadas de volta. Não, realmente, esse cara tem razão. Foi assim que Bolsonaro começou. Tá, que a Monique Iose deu uma certa voz, mesmo quando ela foi para sacanear com ele. Eu não sei que se quis sacanear com o Bolsonaro, mas se você prestar atenção, preste atenção. Ela contribuiu mesmo não querendo ajudar o cara. Mas se ela foi atrás dele, porque ele já era conhecido ali no Congresso. E ele já, assim, despontava como uma pessoa que falava certas coisas que as pessoas já chamavam atenção. Porque as pessoas estavam acostumadas àquele discursinho mais polido, mais correto. Quando ele falou, ó, bandido tem que se fuder, tem que ir pra cadeia, estuprador pedófilo tem que, ó, isso aqui, as pessoas dizem, pô, é verdade. É verdade, a gente tem o direito a se proteger. A gente tem que, ó, tá acontecendo isso e isso aqui no Brasil. Então, ele já defendia essas pautas. Ele bateu de frente com o Maria do Rosário contra o Jean Willis. Então, foi uma consequência a participação da própria Mônica Iose ou de outras pessoas querendo ajudar ou querendo atrapalhar, mas contribuíram com a história do deputado que virou presidente. Agora, pegar para si esse protagonismo é uma pretensão totalmente fora de propósito, tanto da parte da Monique Iose, que até fez mais que o próprio Nando Moura e a Joyce, porque o Nando Moura ele capitalizou bem, ele fez mais o nome dele na internet apoiando Bolsonaro. A Joyce idem, a Joyce, o Brigadeiro, o Diego Rox, que já foi na casa do Renan lá, da ex do Bolsonaro. Outras pessoas, o
próprio Dória com o slogan Bolsodória, o próprio governador Wilson Witzel, que ficou nos pés ali do Flávio Bolsonaro, hein? E outros políticos, o próprio Frota, o próprio MBL é o 45 do segundo tempo. Então, mas eu entendo que a Mônica Iose fez mais que o Nando Moura e a Joyce. Então, o recado é esse. Tá? Pessoas que têm uma certa pretensão de ter um protagonismo maior do que elas realmente tiveram, realmente têm, e que querem ser o pai da criança, né? Pois é, né? Então esse é o meu comentário. Fiquem com Deus.